De volta com o Educador Entrevista, aqui na companhia do Dr. Fábio Marques Dias, né, que é juiz e é o nosso diretor do fórum atualmente. Doutor, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, eu é que agradeço poder estar de novo aqui na Educadora, transmitindo alguns recados lá do fórum. Sem dúvida. Vamos explicar primeiro essa questão do diretor do fórum, né, que é uma função que vocês revezam. Isso, é uma função administrativa, né? Toda casa precisa de alguém que cuida da lâmpada, da luz, da organização, da limpeza. Eu, atualmente, sou o que cuida disso. E também acabo fazendo essa interface política. Quando vão falar com as autoridades, com a imprensa, é esse juiz que se apresenta. Perfeito. Então, de fato, é um encargo extra nas atividades. Verdade, aí. verdade, é uma coisa a mais, sim. Mas que a gente cumpre com satisfação, porque está ajudando também o nosso trabalho lá. Sem dúvida, sem dúvida. E também uma maneira de entender o funcionamento estrutural, né? Eu acho que esse revezamento é bom nesse sentido. Sim, o juiz que é diretor do fórum, ele começa a ver as coisas com outros olhos. Ah, essa pessoa está esperando aqui fora a minha audiência, ela está bem acomodada. Quando ela vem reclamar para mim, tinha gente falando, tinha gente mal encarada, você começa a ver, eu preciso cuidar da minha casa também, né? Sem dúvida. Bom, falando na casa, ela já passou por algumas mudanças, né? Até no próprio entorno, na área externa, com o trânsito. Né? E a gente vem aqui reforçar, porque era tradicionalmente lugar de mão dupla, todo mundo passava, estacionava, e agora não é mais. Já há algum tempo, as ruas principais do fórum são mão única, estacionamento em 45 graus, nós temos vagas reservadas para o idoso, pessoa portadora de deficiência e a gente às vezes vê ainda aquela pessoa desatenta entrando na contramão lá e arruma problema porque o fórum tem uma equipe permanente de policiais militares lá e estão com o talãozinho de multa lá. Então, para as pessoas lembrarem, já mudou, lembra lá, a região do fórum agora é uma região de mão única e estacionamento em 45 graus. Essa foi a nossa primeira mudança, nenhuma pessoa estaciona mais na calçada ao redor do fórum. Aquela calçadinha é área de segurança, determinação da Secretaria de Segurança e da Presidência do Tribunal. Perfeito. E percebe-se isso, né? A mudança foi para oferecer vagas, porque a gente viu o transtorno que era, mas também para regularizar a estrutura de segurança ao redor do fórum. Estamos em um embate aí com o novo prefeito Luiz Romagnoli, que tem sido solícito, mas que mostra lá as limitações dele, para tentar fazer mais bolsões de estacionamento ao redor do fórum e nos ajudar a fazer uma pequena reforma lá na garagem, para a gente pôr mais funcionários para dentro da nossa garagem, vagando então aquelas vagas que eles ocupam. Que a gente faz uma conta ali, você vê muito carro de funcionário que fica o dia inteiro ali. Vamos pôr eles para dentro do fórum, né? E daí a gente consegue deixar mais vaga para o usuário rotativo ali. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Sem dúvida. Nessa questão da gestão do espaço, né, que se observa aí o quanto é necessário, né, que tudo isso ocorra, nós percebemos muitas vezes que também se enquadra a questão de segurança. Aqui nós não tivemos nenhum problema, mas quem acompanha a mídia aí vê, né, que perdeu-se o respeito pelo espaço do judiciário, né, e tem que se tomar medidas para que não seja afetado ou para que a gente não seja surpreendido e aí fala assim, olha... Né? Ninguém falou. Nós vamos restabelecer esse respeito aí. Você falou, teve problemas em Jaboticabal, em São Paulo, juízes, partes afetadas. É muito comum no fórum o pai de família, a mãe de família que tem uma decisão contrária, tentar o suicídio, na hora do suicídio acaba... Então nós temos que evitar. O fórum tem que ser um lugar para as pessoas que já vão exaltadas encontrarem um ambiente calmo e seguro. Por isso algumas medidas têm sido tomadas no estado inteiro. Batatais não é exceção. Primeira medida que também vai beneficiar a população. O cartório eleitoral não vai ficar mais dentro do fórum. Ele vai sair ali da Praça José Arantes, que é o nosso fórum antigo, vamos dizer assim, e vai mudar para Chiquinho Arantes, 534. É uma rua atrás da Avenida dos Andradas, uma avenida atrás dos Andradas ali, mais ou menos na altura da padaria dos Andradas, vai estar lá o novo cartório eleitoral, a partir de 29 desse mês, as pessoas que precisam fazer título, fazer a biometria, que já está acontecendo, não é obrigatória, mas já está acontecendo, as pessoas
podem e devem começar a fazer vão lá agora nesse novo endereço. Com isso, o fórum para de ter um movimento de pessoas que não está diretamente ligado às audiências e aos processos. Então, a gente vai diminuir esse fluxo lá. Já é uma medida que favorece a nossa segurança ali. E pergunta dos espectadores, uma pergunta recorrente aqui do William, né, e o Edson, com a mesma pergunta, né? Existe projeto de construção de um novo fórum? Como é que está isso? Sim, existe um terreno reservado pela prefeitura, existe um projeto, papel aprovado lá. O problema é que o Tribunal de Justiça diz que não tem dinheiro e a prefeitura, todos nós sabemos, também não pode destinar uma verba agora nessa época de crise para uma coisa dessa. O terreninho está guardado lá, nós vamos deixar a esperança última que morre, nós vamos nos esforçar por um novo fórum, mas é fora de cogitação em curto tempo. Nós temos aí, para o curto tempo, uma outra proposta, que seria pegar uma parte do terreno do fórum, a parte do terreno vazio, e destinar ao Ministério Público e eles construírem alguma coisa para eles que já nos aliviaria tirar os promotores de dentro do prédio do fórum. São essenciais, têm que estar ali, mas eles poderiam nos ajudar se eles conseguissem construir lá. Também uma coisa um pouquinho mais próxima, mas nada concreto ainda. Perfeito. Bom, a gente falou da mudança do cartório eleitoral e a Gisele colocando uma questão, né? A biometria ainda não é obrigatória, sim, mas ela será um dia. 2018, todos os eleitores devem estar cadastrados biometricamente. Batatais hoje não é obrigatório, mas a pessoa pode se cadastrar no site, comparecer no cartório eleitoral e fazer a biometria, já se livrando daquela fila que inevitavelmente vai vir nas épocas da eleição. Se você for ao cartório eleitoral hoje e tentar fazer a biometria, você pode conseguir. O problema é que se você não marcou hora, você vai ficar na fila lá. Faça o seu cadastrinho no site TRE, vá lá que você vai ser bem atendido. Final do mês, novo endereço, hein? Chiquinho Arantes, onde era a antiga vigilância sanitária. Nós vamos mudar para aquele lugar lá. Muito fácil. Não, e eu alerto isso, né? É muito tranquilo fazer o agendamento. Sim, né? Hoje. Quando chegar nas vésperas, vai ser aquela correria. Exatamente. Eu falo porque eu fiz o procedimento, entrei lá, agendei, cheguei lá uns 10, 15 minutinhos antes do marcado, já fui atendido antes, tá vendo? Porque a pessoa agendada não tinha ido ainda, já tinha feito rapidinho o procedimento, então é bem tranquilo, não siga essa regra do brasileiro de deixar tudo para a última hora, porque vai ter um problema aí com as filas e com as demais ações. Falando e voltando no tema da segurança, né? Volta a ser implementado, então, a questão também da estrutura lá de detectores metais. Vai mudar gradativamente, não queremos pegar ninguém de surpresa, por isso nós estamos aqui avisando antes. Gradativamente o fórum vai se tornar aquilo que a gente vê em banco, aquilo que a gente vê em aeroporto. A pessoa entra e todas as pessoas que adentrarem as unidades vão se submeter ao detector de metal e à revista de bolsa. Mesmo aquelas pessoas que tenham, por acaso, porte de arma, vão ter que justificar a sua presença ali no fórum. É para agora? Não, não é para agora. Vai gradativo para a população não se assustar. Mas vai acontecer. Daqui a um breve espaço de tempo, não entra mais no fórum. Uma coisa importante também. Hoje, no fórum, nós temos duas entradas. Nós temos uma entrada que é pela praça mesmo, aquela principal que tem a placa do fórum. Aquela entrada atrás da Santa Casa vai se manter como entrada exclusiva. Nós não vamos admitir mais entrada que a gente admite de forma errada pela lateral, aquela rua que é a Intendente Vigilato, onde estão as vagas para as pessoas portadoras de deficiência, os idosos, a gente admite que as pessoas entrem por ali. Não vão entrar mais. Aquilo ali vai ficar fechado só para o deficiente. A pessoa vai entrar por uma porta única, detector de metal, abre a bolsa e entra. É para garantir a segurança de todos que estão no espaço. Desta mesma pessoa que está entrando, de quem trabalha lá, dessas pessoas que chegam naturalmente exaltadas no fórum. Então, nós vamos voltar a ter os mesmos problemas de sempre. Eu vou ao fórum, eu preciso
ir porque eu tenho uma audiência. Eu vou levar a minha filha, que nunca foi ao fórum, eu vou levar o meu sobrinho. Não vai entrar. Quem entra no fórum é quem tem algum assunto a tratar ali. É um local público, sim, mas de acesso restrito. Nós temos lá uma pequena agência bancária, lá é um posto de atendimento do Banco do Brasil. Aquela agência não atende o público externo. Não adianta ir lá usar aquilo como banco. Aquela agência está destinada só ao uso interno do fórum, os depósitos das pensões, as pessoas que têm alguma relação com aquilo. Também vão voltar a ter aquele problema, a pessoa chega no fórum com aquela roupa que não condiz com o ambiente forense. Vai ter problema. Ninguém vai mandar para casa o trabalhador rural que chega ali com a roupa do próprio trabalho, não é isso. Nós estamos falando daquela pessoa que vem com aquele shortinho muito pequeno, a camiseta regata, o boné insistindo em não tirar. Não dá. Tudo que chama atenção, cria tensão, dificulta a identificação da pessoa, boné, capacete, não entra. E o fórum não vai ter guarda-volume. Se você chegou lá com alguma coisa proibida de entrar, arma, absurdo, faca, não entra, não tem de guardar, não. Vai voltar para casa, vai perder a audiência. Então é sério, é uma coisa que vai acontecer, que vai restringir para o bem do andamento, e as pessoas com um pouquinho de cautela, um pouquinho de bom senso, não vão ter problema lá. Michel, né, com uma questão interessante. Quanto tempo dura a função de diretor? Essa função é escolhida pelo presidente do tribunal e geralmente coincide com a própria gestão dele, que é de 2 anos. Muitas vezes os juízes pedem para que seja reconduzido. Se foi um bom administrador, os juízes, vamos deixar ele mais uma vez. Isso pode acontecer por uma vez só, uma reeleição, vamos dizer assim. Então, geralmente, é um rodízio de 2 anos. Perfeito. De fato, a gente acaba observando, né, o quanto a estrutura é maior do que se imagina, né? Eu acho que as entrevistas são importantes nisso também, né? Porque muitas vezes a pessoa vai lá, faz utilização de um serviço do fórum e acha que se restringe àquilo. Não é, olha, o fórum atende uma quantidade enorme de pessoas das mais variados tipos. Nós temos gente que vai atrás de adoção, nós temos gente que vai atrás de assistência social, nós temos lá crime civil, nós temos os empresários com as suas cobranças, nós temos os consumidores cobrando os empresários, nós temos um monte de coisa ali. Nós temos viaturas, nós temos motoristas, nós temos telefonistas. O Estado de São Paulo tem um tamanho de judiciário que é maior do que o executivo de muitos estados pequenos. O nosso judiciário, que está em quase todos os municípios, nossos funcionários são quase o tamanho de todo o estado do Piauí, do funcionalismo. Então, a coisa é grande e tem que ser bem gerida, senão vai na bagunça, acaba virando bagunça. Sem sombra de dúvida. E, de fato, né, se observa isso, o quanto a estrutura é intrincada, se fala muito da burocracia, dos projetos e processos hoje de agilizar um pouco essa estrutura. A informatização no início foi um processo penoso aí das ações, mas se percebe que houve um ganho no Essa coisa, por exemplo, do fórum, ter um prédio novo, esbarra na informatização. Porque o que o tribunal quer é acabar com aquele espaço daquele monte de papel. Eu, que já sou juiz há 20 anos, vi isso. Você não precisa mais de um cartório com 20 prateleiras. Os processos, há alguns anos, só entram digitais. Então, aquele físico, aquele que ocupava volume no fórum, está diminuindo. Então, o espaço físico atual era para comportar, mas a gente sabe que não comporta porque cresce. Batatais cresceu, outras cidades crescem. Nós estamos aí com 4 juízes hoje, nós estamos pleiteando um 5º juiz, nós precisamos de mais um espaço para mais um juiz ali. Então, isso vai tendo um meio termo. Olha, é óbvio que a informatização vai diminuir o espaço físico de processo, mas aumento da população vai ocupar esse espaço também.
Então a gente fica aí lutando como todo mundo luta, você que está em casa, que trabalha, o prefeito, a educadora, luta aí para tentar se manter da melhor forma possível. Eu ganhei um filho, vou ter que reformar um quarto, a minha filha já cresceu, ela não precisa mais do carrinho, e assim vai, a gente vai cuidando como se fosse a nossa casa. É a nossa casa lá. Sem dúvida. E de fato, a gente acaba observando que, à medida que essa estrutura se organiza dentro desses novos parâmetros, né, a gente tem mais o problema hoje em dia legal, né, do que estrutural mesmo. Né? Eu conversava com os representantes da OAB, né, que estão nesse novo procedimento, né, de agilizar um pouco as ações. Vão instalar o OAB Concilia, um novo local para que as pessoas consigam soluções dos seus problemas sem chegar naquela estrutura do judiciário. E eu digo, quando as pessoas se reúnem com alguém que não é o terceiro, não é o juiz, aquela figura que não tem nada a ver, imparcial, mas que não vive aquela realidade, o juiz não está no calor do debate. Quando elas se reúnem com alguém que é conhecido, um advogado da cidade, elas falam mais abertamente, sai um palavrão, xingam e tal, fazem uma terapia ali e chegam, às vezes, a um denominador comum, acabam enxergando. Quando é muito formal, que é o que tem que ser a justiça, às vezes a gente impede uma conciliação. Melhor que passem por essas coisas antes. Melhor que passe pelo Sejusc, melhor que passe pelo OAB Concilia, para chegar lá quando você falar, não tem jeito mesmo, essas pessoas não vão chegar num denominador comum, então vamos chegar na justiça lá. E uma coisa que se observa, né, eu comentava aqui junto com os representantes do OAB, é do volume de processo no município. Muito que a gente falava só da questão civil e criminal, que era praticamente um processo para cada 2 habitantes. É isso que no dia da inauguração eu deixei bem claro para o presidente do tribunal. Nós temos 60 mil habitantes e tinha 35 mil processos em andamento. Quer dizer que se fosse um batataense contra outro batataense, era metade contra metade. Então é um volume muito alto, mas não é um privilégio de batataense, é assim, a demanda por justiça aumentou, as pessoas estão mais seguras e mais batalhando pelos seus direitos. O juizado, para mim, onde eu trabalho, eu sou juiz originalmente do juizado, é a demonstração disso, a pessoa quer ver os seus problemas resolvidos, tem razão, e nós temos que nos organizar para isso. E é uma questão básica de informação, né? As pessoas estão mais cientes dos seus direitos. Sim, tenho visto aí, às vezes eu estou no shopping, eu estou na rua, e alguém, não, bati meu carro, mas não vou entrar no juizado, porque lá é até tantos R$1.000, eu vou entrar em tal lugar, o meu plano de saúde aumentou, eu vou reclamar na ouvidoria do plano de saúde. As pessoas estão sabendo. Que bom que as pessoas estão se mobilizando para melhorar as próprias vidas. Sem dúvida. Bom, as mudanças aí do fórum. Gostaria de resumir aqui para quem ouviu. Relembrar. Olha, o cartório eleitoral está saindo do antigo prédio do fórum, está indo para Chiquinho Arantes 534, onde era a vigilância sanitária. Vai ser instalado a partir de que data? 29 de maio, nós estamos, 29 de maio. Final desse mês já vai ter a mudança. Lá é maior, a acessibilidade é melhor, a biometria vai estar mais fácil lá. Ganha o público do eleitoral. O fórum perde esse movimento. Vamos ter menos gente lá e vamos começar a restringir ou controlar mais essa entrada. Vamos ter detectores de metais, revista de bolsas, partes, advogados. Os advogados não me preocupam, porque eles sabem que é necessário e são os primeiros a cumprir. O que me preocupa é a população que vai ser pega de surpresa, não vai ser mais, nós estamos avisando. Ir ao fórum é sério, roupa compatível, nada de ilegal, vai ter que passar no detector de metal para entrar lá tranquilo. Uma entrada única agora, aquela frente do fórum, a entrada dos deficientes não entra mais ali, só vão entrar quem precisa ali. Horário para o público em geral, 12h30 às 19 horas. Chegou antes disso, não tem antessala para ficar esperando mais, não vai ter sofazinho para esperar mais. Abriu, entra. Enquanto não abriu, tem que esperar. O nossa agência lá não atende o público externo, não é um banco, é um posto de atendimento para o fórum. Das 10 às 15 horas, se você tem uma pensão para receber, se você tem um depósito judicial para fazer, é das 10 às 15 horas lá. É isso. Perfeito. Doutor, o programa está sempre à disposição para as informações à população. Eu espero e tenho certeza disso, que essas mudanças vêm para melhorar o atendimento e, com certeza, uma das ações que melhora demais também isso é
a informação, né? Sabendo como se utiliza o serviço, menos transtornos todos nós temos. Então, eu agradeço a disponibilidade aqui com a gente. Nós, do Judiciário, que agradecemos poder estar aqui no meio de comunicação, dar esses recados, informar como vai ser, para ninguém ser pego de surpresa lá. Maravilha. Obrigado pela presença. Obrigado. Bom, relembrando aqui, tá certo que todos que estão ligando no 3662-6002 deixam nome e telefone e estão concorrendo aí a vários brindes, tá certo? Esse óculos da Mormoi, que é um brinde da Óticas Brasileiras aqui em Batatais, né? A Óticas Brasileiras que fica na Coronel Joaquim Rosa 128, e o CDzinho da Maiara e Maraísa aí nesse conjunto. Também teremos aí lavagem de veículo, né? Parceria com o Posto São Paulo do comandante e comendador José Henrique Aleixo, e também 6 kits do Boticário, tá certo? Sendo que são 3 kits de maquiagem, tá certo? E 3 maquiagens que são feitas lá no próprio Boticário. Então nós vamos sortear, as pessoas vêm aqui, retiram o seu cupomzinho lá do Boticário e vão retirar o seu kit de maquiagem ou fazer a sua maquiagem direto lá no Boticário. Intervalinho, nós voltamos já agora com a vereadora Andresa falando um pouco do trabalho do Legislativo. Nós voltamos já. Quinto bloco do Educador em Entrevista, agora na companhia da vereadora Andresa Furini. Andresa, obrigado pela participação. Boa tarde. Eu que agradeço, Lu, um prazer estar aqui novamente. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham a entrevista. Bom, Andresa, há 4 meses aí do novo Legislativo, né, com várias ações, como é que tem sido esse seu segundo mandato, né, com um pouco mais de experiência aí, e o acompanhamento dos novos vereadores? É uma situação diferente, né, Lu? É uma legislatura nova, pessoas diferentes, você fica acostumado com aquela discussão, com as mesmas pessoas, 4 anos convivendo, né, e agora muda tudo, é uma experiência nova, então não dá para comparar, sabe? Eu percebo que essa Câmara está muito bem intencionada, como a outra foi também, só que a diferença é que tem muita gente nova, e quando a pessoa chega com gás e um vigor totalmente diferente. Eu vejo pela postura do Rastelli, do André, do Dr. Maurício, mesmo os antigos que voltaram, no caso Santana, eles sentam no corredor e querem discutir a cidade, querem discutir assuntos assim de interesse do povo, fora da Câmara ali, fora das discussões, fora de audiência, fora de sessão. Então está muito gostoso, é um começo. Tem aquele tempo, né, que a administração tem para trabalhar, que precisa colocar a casa em ordem. Então, não tem tão definida nesses 4 meses o que é situação, o que é oposição. Então, está um começo muito gostoso, onde eu percebo uma boa intenção de todo mundo para tentar ajudar, tentar contribuir. É o que eu tenho percebido. Nós tivemos, né, no início desse ano, uma questão que acho que mobilizou toda a cidade, e a Câmara também muito, que foi a questão do horto aí, desse embate para a manutenção do espaço, e que, de certa forma, também ajudou um pouco nessa conversa e na construção de um diálogo entre os vereadores, né, Andresa? Com certeza, Lu. Também foi uma situação que contribuiu muito, porque a gente estava ali o tempo todo discutindo essa questão do horto, inclusive com antigos vereadores, o caso do Moraes, outras pessoas da ACE, sindicato. A cidade toda acompanhou, né? Teve um trabalho geral ali, o Zé Paulo, que não está como vice mais, mas também abraçou essa causa do horto junto com a comissão. Então isso criou uma discussão gostosa, sem essa questão partidária, sem questão de situação, oposição, se eu estou eleito ou não. Isso mostrou uma preocupação muito grande pela cidade, junto com a população, que na hora de manifestar foi para o horto, manifestava o que pensava através de rede social. Então isso também contribuiu muito, Lu. Sem dúvida. E que, de fato, acabou gerando uma conquista pontual, né? Eu acho que quando saiu essa notícia que o Ministério Público tinha indeferido todas as ações relativas não só ao nosso horto, mas todas as áreas ambientais do Estado, né, coloca Batatais de novo enquanto protagonista no Estado, já que a cidade encabeçou a luta com mais veemência do que as outras cidades, né? Então, mostra que a cidade pode ter e voltar a ter o fôlego político que teve no passado.
É o que a gente espera, isso deixou muito claro. Foi assim, de extrema importância para todas as áreas, para todo mundo que estava na mesma situação que a gente aqui, o trabalho da cidade, da população, dos políticos locais, sabe? Foi realmente isso que você está falando, assim, de extrema importância. Eu tenho uma preocupação em relação ao Horto ainda, porque parece que o secretário do Meio Ambiente ainda não desistiu, não. Parece que está notificando o prefeito, falando de multas, mas por enquanto nada formal. Apenas, assim, boato que a gente ouve aqui e ali, ele não se contentou muito com a situação. Eu ouço falar de multa, mas independente do que vai ser, a gente vê que toda a população, toda a questão política se juntou para defender e fez a diferença. Fez a diferença aqui para Batatais e para as outras 28 áreas que também estavam nesse risco. Agora o que vai ser, a gente vai ter que ir enfrentando, né, Lu? A dificuldade conforme ela for aparecendo. Apareceu outra dificuldade? Vamos enfrentar. O povo de Batatais é muito bom para isso, né? Você chamou, precisou, olha, vamos levantar a bandeira e lutar por tal coisa, a gente vê que eles abraçam a causa. Exemplo disso é a água. Falando aqui na situação da cidade, a gente estava com uma dívida de água altíssima, que não se executava a água, não só da legislatura passada, mas de outras também no município, há um bom tempo. No meio de uma crise, uma situação difícil, e por determinação da lei, né, que tem que executar, a prefeitura não pode abrir mão de receita, fez essa campanha, a população abraçou, foi lá, dividiram a água, estão pagando conforme pode. Aquela pessoa que não tem condições tem procurado a Secretaria de Assistência Social e está sendo estudado caso a caso. Então, quando você convoca a população a comparecer, ela abraça a causa e ela quer o melhor para Batatais. É a nossa terra, né, Lu? É onde a gente vive, é a cidade dos nossos filhos, do nosso lazer. Acho que o povo de Batatais é um povo muito apaixonado, não é só eu não, todo mundo. O que dá para fazer. E a gente vê o impacto disso, né? Quando se falava do volume da dívida, tanto de água quanto do IPTU, né, que está na casa dos milhões ainda, infelizmente, e aí a gente compara com a dívida pública também, né? Quando você cruza os dados, você vê que uma está diretamente relacionada com a outra, né? O quanto é importante essa participação e essa ação e o quanto começa dessa visão disso, né? Olha, se eu estou em dia, as contas da prefeitura estão em dia, o trabalho anda melhor. Se eu não estou em dia, como é que eu vou reclamar daquele buraco na porta da minha casa, né? É que a gente ainda não tem um serviço informatizado ou técnico suficiente para isso, como em outras cidades, mas que os reparos e as ações são determinadas em função da assiduidade do pagamento, né? A gente vê muitas cidades fazendo isso. Olha, vamos fazer recap nas ruas? Vamos, né? Quais são as que precisam dessas, quais a população está mais em dia com seus tributos, então essas são priorizadas. Entendo. Né? Então a gente vê algumas cidades adotando essas medidas até para, de fato, valorizar, que a população valorize aquele imposto, aquele valor que ela paga, porque ela vê aplicado diretamente. Com certeza, né, Lu? A gente sabe que tudo vem do conhecimento. Quando a população tiver a consciência da importância da água, o imposto que paga, é claro que isso tem que chegar até o povo também, né? A população, quando paga, ela espera serviço público de qualidade. Mas é muito importante a população ter essa consciência, que através da água, desculpa porque é particular, né? Mas da água, do imposto, é através dos impostos que pagam, que o serviço público vai chegar até ela. É com esse caixa, com essa receita, que a prefeitura vai contratar o médico, vai tapar o buraco, vai fazer o trabalho de assistência social, dentre outros. Nessa questão da água, deixa eu só fazer um parentezinho que eu acho importante, porque uma pessoa me procurou na Câmara. Eu não estava lá no momento, mas falou que a Janaína falou assim: Andrés, onde já se viu vocês falar que o prefeito tem que cobrar água? Eu não tenho condições de pagar. Ficou bravo. Eu fui na prefeitura e lá me falaram que são os vereadores, é você que está fazendo ele cobrar de quem não tem dinheiro. Gente, isso não é verdade, não é verdade. O vereador não tem essa autonomia, sabe? O vereador não pode falar, cobra água, não cobra água, isso é ato do executivo. Se por algum momento você estiver consultando alguém na prefeitura e eles culpar eu como vereadora ou qualquer outro vereador, fique esperto porque não é verdade. Quem determina isso é a lei.
É importante receber, e é justo também, né, Luciana? É uma questão de justo, porque um paga para o outro não pagar, então é uma questão de justiça, todo mundo contribuir, e é isso, não sou, eu estou fazendo essa observação, porque essa pessoa chegou muito brava na Câmara, culpando os vereadores, e não é a lei que determina que a Prefeitura não pode abrir mão de receita. E a gente sabe também que, independente da lei, a importância de entrar esse dinheiro para voltar em serviço público de qualidade para a população, principalmente para aqueles que mais precisam, né, Lu? O Pedro, né, agradecendo a vereadora pelo apoio na luta dos servidores públicos, e aí eu aproveito aqui a pergunta da Cláudia junto disso, né? Como é que a gente consegue abrir uma discussão a respeito do aumento com essa história da lei de responsabilidade fiscal que limita os gastos, Andresa? Como é que está sendo feito esse embate? Na verdade, quem fez a pergunta? Cláudia, e o Pedro mandou o elogio. Cláudia e Pedro, o que está acontecendo? Os servidores sabem que eu tenho acompanhado de perto, né? Esse limite que foi passado não é o último, não está atualizado. Infelizmente, está demorando demais vir informação da Prefeitura. Nós discutimos isso em audiência pública, falaram que tiveram um problema com o portal da transparência, com um monte de situação que já está sendo resolvido. Então, o limite que eles colocam, às vezes não bate com outros limites que a gente busca, então você não fica com aquela informação oficial, né? A gente precisa dessa informação oficial para poder discutir bem o assunto, saber até onde dá, que margem que está, sabe? E a gente não tem essa informação. Isso já é um ponto negativo, isso já dificulta a discussão, né? Fica trabalhando sempre com outros meses. Meses passados você tem que trabalhar agora com o que está, o limite de gasto agora, né? Na última, foi quarta-feira. Na última quarta-feira tive na Assembleia, lá no almoxarifado, e ficou definido pelos servidores que iriam procurar a Justiça do Trabalho. Ia procurar o Ministério do Trabalho aqui, que eu não sei, Cláudia, eu não sei, Pedro, se é a melhor saída. Por quê? Porque ele vai definir se vai dar ou não para ter o aumento. Eu, como uma defensora dos trabalhadores, né, eu acho que tinha que ter lutado um pouco mais por esse aumento. E se não conseguisse, depois ele justifica porque não conseguiu, sabe? Então eu acho que poderia ter estendido um pouco mais a discussão. A partir do momento que você vai para a justiça, ali você já vai ter uma definição. Você perde um pouquinho aquela elasticidade, aquele diálogo. Agora, o que for é ponto. Então, acabou a discussão, né? Então, eu não sei se foi uma boa escolha ainda, estou em dúvida. Vai ser definido, vai ser discutido, ele vai ver o limite, se tem a possibilidade. Eu acho importante falar, já que ele me deu esse gancho, para a população que está acompanhando e não é funcionário da Prefeitura, a importância dos nossos servidores. Porque às vezes a gente vê uma campanha muito grande contra os servidores do município. Eu, em várias assembleias ali, eu já vi situação de ônibus passar com um cidadão e um cidadão ofender, sabe, os servidores. Poxa, os nossos servidores, tudo a gente depende deles. Os nossos filhos vão ser atendidos numa UBS, numa UPA, pelos servidores do município. O buraco vai ser tapado, a luz vai ser trocada. Então, a gente precisa valorizar mais. A gente não pode ficar repetindo coisas ruins, porque isso vira uma cultura de falar mal. E aqui em Batatais, virou uma cultura de falar mal de servidor. Enquanto um trabalha, fica 20 em volta. A gente tem que avaliar. Será que todos têm material para trabalhar? Será que está todo mundo numa situação que dá para fazer? Tive no cemitério, tinha 5 pessoas lá sentadas sem fazer nada. Andresa, passa lá para você ver, fica todo mundo sentado e ninguém trabalha. Eu fui. Falei, gente, o que está acontecendo, né? Esse monte de funcionário sentado. Andresa, a gente não tem cimento, a gente não tem cal, a gente não tem como trabalhar. Então, eu peço para a população, para a gente valorizar o que a gente tem, valorizar os nossos servidores. Eles são dignos de aumento como toda classe, toda classe. Se tiver como dar, e eles não estão pedindo aumento, não. É muito importante, eles não estão pedindo aumento. Eles estão lutando pela reposição da inflação no salário deles. Porque senão aquilo que eles compravam em janeiro, em dezembro não vai dar para comprar. E aí vai ficando cada vez mais defasado. Então eles têm lutado por essa reposição da inflação no salário. Que agora que foi, eu não tenho certeza se o sindicato já entrou ou não na justiça, agora vai ser definido. A discussão, se entrou na justiça, não dá mais para estender. Agora a gente vai ter que esperar essa definição.
mas eu acho que poderia ter tido outras atitudes, sabe? Eu acho que poderia ter partido para tudo que diz a lei, para a Constituição. Se fosse uma questão de greve, para uma greve de forma legal, organizada, que não prejudique toda a população, porque quando é de interesse também de algum órgão, eu não tenho como dar um aumento, aí coloca contra a população. Quem vai ser prejudicado é a população. Não é bem assim, existe uma forma, a Constituição determina até como as greves vão ser feitas, né? Não pode ser feita de qualquer jeito. A população não seria prejudicada, como não acontece em todos os outros lugares. Poderia ter um atraso, uma forma ou outra, mas é um direito de se manifestar que o servidor tem, né? Agora não dá mais, agora nós vamos ter que esperar essa decisão para ver o que foi. Mas eu vou procurar me informar se já foi protocolado ou não, Cláudia, no Ministério Público, junto com o sindicato, e depois você me questiona pelo Facebook, que eu te respondo pelo Face mais precisamente, porque eu ainda não vi o protocolo. Andresa, o William aqui, né, colocando uma questão sobre semáforos, em especial pontos críticos da cidade, né, em especial para pedestres. Próximo ao lago, ele diz que tem vários pontos de trânsito e que fica difícil para o pedestre, né, se não seria possível tentar aí implantar aqueles semáforos híbridos que também tem o tempo de passagem do pedestre. William, vou fazer uma indicação na Câmara, pedindo, né, para o município. Realmente, William, você está certo, a situação de trânsito aqui no município está assim, caótica, está muito difícil mesmo. Você tenta estacionar, isso porque a área azul melhorou um pouco, né? Porque hoje tem uma rotatividade, mas ali em torno da Câmara, onde não tem área azul, ali você não para. É uma disputa por vaga ali, assim, gigante. Está muito difícil. Pedestre, infelizmente, na nossa cidade não é prioridade mesmo. Existe uma falta de respeito muito grande. Tanto é que a gente não tem nem sinalização para pedestre, né? Semáforo, então, mas é importante fazer essa indicação, vou fazer lá através da Câmara. Já fiz uma indicação também para tentar uma campanha em relação à faixa de pedestre, sabe? Eu lembro a primeira vez que eu fui em Brasília, Luciano, eu fiquei apaixonada com a educação no trânsito. Você fazia assim com a mão, os carros paravam, você passava na faixinha, eu achei aquilo o máximo. Cheguei toda motivada, fiz a indicação, requerimento 1 ano, fiz 2, 3, é o 5º ano que eu vou fazer, porque agora que você me lembrou essa questão de pedestre, vou pedir também para que se faça na nossa cidade uma campanha de educação, conscientização, para o pedestre ter a preferência. Viu um pedestre numa faixa, principalmente em lugar de muito movimento. Ele citou ali no lago, na Washington Luiz. Ali o pessoal, todo mundo sabe que o pessoal vai fazer caminhada. Então, o movimento de pedestre, de quem está no lago e sobe a avenida, é muito grande. Então, não custa parar, uma questão de educação, de cordialidade, é até gostoso. Para quem está passando, você se sente desfilando na faixa de pedestre. E a pessoa acaba tendo aquela cordialidade gostosa, já agradece, já faz uma amizade. A gente não pode perder essas características de educação, sabe? Falta mesmo de cidadania. Então é muito importante. Só que para a gente conseguir um resultado legal, eu acho que tem que ser através de uma campanha educativa. A cidade toda abraçar essa campanha, sabe? E mudar essa realidade no nosso trânsito, principalmente dando preferência para pedestre. Sem dúvida. Porque, de fato, acaba se vendo aí, né? Muitas coisas ainda são atribuídas aos poderes legislativo e executivo, mas boa parte das problemáticas da cidade podem ser resolvidas com a colaboração de todo mundo, com gestos de cidadania. Sim, com certeza. A cidadania faz toda a diferença, a educação faz toda a diferença, né? Você não precisa ter dinheiro, patrimônio, mas educação é importante a gente ter, sabe? Você não vai jogar lixo em qualquer lugar, você não vai ficar brigando o tempo todo por uma vaga. Sabe aquele mínimo de bom senso? Eu acho que a situação hoje está tão difícil para todo mundo, o cotidiano nosso do brasileiro, de crise, de luta, de dificuldades, né? A gente vê o índice aí de depressão, como que aumentou. Tem sido momentos difíceis que acabou isso, sabe? A pessoa tem perdido o respeito, brigado, saído de si por coisas
bobas, às vezes por uma questão de trânsito, de uma vaga. É muito importante a gente tentar preservar isso, mesmo no meio dessa dificuldade. Tem hora que você dá aquela estressada, que você não consegue muito, mas é importante a gente lutar contra para preservar a camaradagem, a cordialidade. É gostoso isso, né? É muito bom você ver alguém, pode passar, abrir porta. Nossa, é bom demais, principalmente para mulher, né? Você fala, existe ainda cavalheirismo hoje em dia? E no trânsito também dá para ter isso. Em relação à cidade inteira dá para ter isso. Preservando o app, não jogando lixo em qualquer lugar. Hoje eu recebi uma reclamação, Andresa, mas eu não tenho aonde colocar o meu sofá velho. Onde que eu vou pôr? Está uma situação difícil, a gente sabe que essa situação do aterro tem prejudicado o andamento, só que não pode também pegar esse sofá e levar, não que a pessoa fez isso, porque essa pessoa é muito educada, mas levar para uma estrada, deixar numa fazenda ou no horto, a gente precisa resolver essa situação do aterro e eu tenho cobrado muito isso. Mas a gente precisa também da população exercendo cidadania, educação e cuidando da cidade, para ela ter uma parceria e o negócio realmente andar e ficar melhor, porque senão fica insuportável viver, né, Lu? Se não tiver essa cordialidade entre a gente. Sem dúvida. E de fato a gente acaba vendo isso, né? O grande número de problemáticas na cidade por essa ausência, né? Então a gente percebe, por exemplo, a questão do entulho jogado em locais indevidos, né? E o quanto se gasta do dinheiro dos impostos que poderiam estar sendo investidos em saúde, em educação, por descarte irregular de material, sem contar a mão de obra, né, dos funcionários que poderiam estar fazendo outras ações e estão lá retirando entulho de lugar impróprio. Infelizmente. É o que a gente está falando aqui. A gente sabe que nem tudo é culpa da população, porque tem coisa que não dá para você pôr numa caixinha, né? É o caso dos entulhos, é o caso do sofá, é o caso de quem trabalha e precisa de um carreto, descarregar e descartar em algum lugar. Hoje a gente não está tendo isso e é responsabilidade do município ver, estudar uma forma para atender a população nisso. Mas sem essa parceria da população, de aqui eu não posso pôr, senão você vai fazer da sua cidade, do teu bairro, um lixão. Tem lugares que a gente entra, eu estive no garimpo, não tem 10 dias, dando uma olhada na situação lá, com umas fotos que o Emerson me mandou. Gente, eu fiquei com vergonha da entrada do garimpo. E ali não dá para culpar o poder público, não, porque quando tem que criticar, eu critico. Ali é uma questão de educação e bom senso. Era lixo, era fralda, era... Então é muito importante a gente não fazer isso. Andresa, mas o lixeiro não chega até aqui. Tem uma caçamba, tem um lugar? Se não tem, se está com um problema ali, procura um vereador, procura uma autoridade para a gente ver o que dá para fazer. O que não dá para, com um erro, justificar o outro, sabe? Não está vindo nada, aqui o negócio já está tudo... Não, a gente não pode, a gente tem que lutar contra para melhorar. E não desistir e deixar o negócio desandar de vez. E eu fiquei muito triste de ver a situação da entrada do garimpo ali. Então ali é uma questão da população colaborar. Não tem uma caçamba, procura um vereador, faz através de rede social, porque é muito importante essas reclamações através da rede social. Chega até o vereador, chega até o prefeito, chega até o secretário. Você tem voz e vez como povo, como população. Então reclama, cobra, fala, mas vamos fazer a nossa parte, não vamos deixar em qualquer lugar, não. Deixa eu colocar aqui ao lado a caixinha com os papéis para o sorteio dos nossos brindes Dia das Mães. Então eu vou sortear primeiramente aí 3 vale maquiagens, né? Deixa eu deixar aqui ao lado para o Paulinho focalizar aqui, 3 vale maquiagens, né, do Boticário, tá certo? Lá na Rua Coronel Joaquim Rosa, 74 no centro, tá certo? Cada ganhadora agenda aí, vai agendar o seu pedido. Quem ganhou o primeiro kit aí, José Augusto Abreu, tá certo? Abreu leva o primeiro kit, é só entrar em contato pelo 3662-6002 para ver aí, Abreu, como é que procede aí para essa maquiagem, tá certo? Esse procedimento de maquiagem aí que vocês ganharam. O próximo procedimento de maquiagem, vamos lá, mais um cupomzinho aqui, quem leva é a Vanessa Barreiro. Vanessa leva o segundo procedimento de maquiagem lá do Boticário, tá certo? Vamos ver se já está na câmera. Ver se está enquadradinho aí para a Dani pôr no ar. Vanessa Barreiro leva o segundo procedimento de maquiagem. E o terceiro e último procedimento de maquiagem aqui, vamos lá. Quem leva
é Célia Tavares Batista. Célia Tavares Batista leva o último procedimento de maquiagem do Boticário, que fica na Coronel Joaquim Rosa, 74, lá no centro, tá certo? É só vocês ligarem no 3662-6002 para fazerem aí a sua ação de agendamento. Agora, lavagem de veículo do posto São Paulo, lá do comandante e comendador José Henrique Aleixo. Quem leva aí essa lavagem, Luzia Bárbara de Souza, ganhou aí a lavagem do veículo lá do posto São Paulo. Tá certo? Luzia Bárbara de Souza. E agora, último sorteado ou sorteada aí que leva o óculos, né, da Óticas Brasileiras e também aí o CD da Maiara e Maraísa. Quem ganha o óculos e o CD foi a Marlene Boldrin, tá certo? Ganhou o óculos aí. É só retirar aqui na Rádio TV Educadora os seus brindes aí de Dia das Mães. Lembrando que a Rádio Educadora está realizando sorteio de hora em hora. Você pode continuar participando com os sorteios na Rádio Educadora, tá certo? Com outros brindes e outros prêmios aí da promoção de Dia das Mães. Aqui online com a gente, o Ayrton Andresa dizendo que viu pessoas jogando entulho aos fundos do Jardim Canadá, na mata, né? Falou exatamente dessa questão, né, que a gente falava no bloco anterior, né, como é possível ainda a gente ter essas problemáticas geradas pelos próprios moradores. E a Graça da AMAB, falando que muitas entidades estão sediadas lá na antiga FEBEM, se não era possível fazer um projeto de sinalização, já que existe toda essa estrutura lá prestando serviços. Realmente, essa questão que a Graça falou é importante, porque ali também o movimento tá bem grande, né? A gente sabe que a população vai lá para a Fundação Lazzarini, muitas, né? São várias. Vou fazer uma indicaçãozinha também, Graça, pedindo para o Zeva, com a equipe dele, providenciar um projetinho, assim que possível, colocar a sinalização lá. No fundo do Canadá, que coisa triste, né, Lu? Infelizmente é muito triste, porque bom seria se a gente tivesse essa consciência. Se não tem, eu acho que outras medidas têm que ser tomadas, porque não dá para deixar eu ser prejudicado porque o outro jogou lixo. Infelizmente, a forma de dar um jeito nisso é aplicando multas. Aqui no município a gente já tem leis para quem não cuida do terreno e deixa tudo sujo. A gente tem vários terrenos aqui, particulares e também da prefeitura, puro mato, ali está juntando animal peçonhento, ali tem prejudicado o vizinho, vai virando um outro problema, vai virando aquela, sabe? E a gente tem lei aqui para aplicar multa, tem que aplicar multa em quem não cuida do seu terreno, tem que aplicar multa em quem está jogando entulho numa APP, numa área de preservação. É uma forma triste, né? Mas é uma forma que tem que acontecer, porque não dá para um ser prejudicado por conta do outro. Só que, infelizmente, a gente não tem fiscal no município, né? A gente sabe que está no limite máximo de funcionário que se pode contratar e o nosso município tem pouquíssimo, são 3, se eu não me engano, eu não sei se atualizou, mas se eu não me engano são 3 fiscais aqui que não dá conta. Eles trabalham, faz o máximo para atender, só que não consegue. Mas é muito importante a gente investir em fiscalização. Porque fiscal não eu acho que é investimento, não é gasto. Porque quando a pessoa não se policia, quando ela não cuida por si própria, não tem essa consciência, o que precisa? Que alguém chega até ela, aqui você não pode fazer, se você fizer, você vai ser multado. Eu penso que essa é uma forma de evitar lixo, de evitar problema, de fazer o dono do terreno particular cuidar do seu terreno. Não seria a melhor, né? Mas, infelizmente, é uma questão. Só que também, mesmo essa ideia que seria uma segunda ideia boa, até isso está difícil de executar aqui no município, porque não tem. 3 fiscais para cuidar de uma cidade com quantidade de bairro que a gente tem, mais de 60 mil habitantes, é muito pouco. Então, como a gente não consegue colocar isso em prática? Tenta você conscientizar o seu vizinho a limpar o terreno. Você viu a pessoa colocar o entulho lá, falou, meu chapa, meu amigo, e não vai ficar legal. A gente vai ter que se ajudar,
Porque, infelizmente, tem muita coisa que não está dando para esperar do Poder Executivo, porque não está tendo como fazer. Outras têm deixado de fazer mesmo, mas muita coisa não consegue fazer. E aí a gente precisa colaborar. Por quê? Porque uma cidade boa, ela é boa para todos. Então, chega num vizinho, viu uma pessoa fazendo isso, dá educadamente para você não arrumar um problema, fala, não faz aí não. Procura tal pessoa, indica, informa, porque senão a nossa cidade, eu não sei o que vai acontecer, está muito feia. E a gente precisa cuidar dela melhor. E sem a ajuda da população não vai dar, não tem como. Então vamos conscientizar, o que você puder fazer para ajudar, não deixa de fazer. Viu fazendo? Está errado? Fala, sabe? Não seja omisso, não. Cuida, porque é sua. E você vai sentir uma satisfação grande de falar. Porque, de repente, a pessoa vai te ouvir, aquela área vai ser preservada por conta do que você falou e fez. E acaba dando uma satisfação muito gostosa, viu? Isso não tem preço. Por quê? Porque é a tua colaboração. Sem dúvida. Também presente aqui com a gente online, o Márcio, mandando um abraço para a Andresa, parabenizando pelo trabalho realizado no Legislativo Batataense, aproveitando aí para mandar um abraço a todas as mães, a Sofia, a Clarissa e Letícia, Laís, Márcia e Olinda, todos lá ligadinhos em você. Um abração para todos, Márcio, Clarissa, família que eu adoro. Em nome da Dona Sofia, então, um beijão para todos aí. Vou aproveitar a deixa que ele me deu, que foi ótima, Márcio, obrigado, para deixar aquele abraço carinhoso para todas as mães, Domingo a gente está comemorando, então independente do que você da forma que você vai comemorar, se vai ser com uma grande festa ou só você e sua mãe, que a gente não sabe, Que Deus abençoe, assim, grandemente, cada mãe da nossa cidade, Eu tenho uma mãe que eu vou te falar, que é maravilhosa, e agora ela está numa fase que ela está toda lindona, Lu, tá se cuidando, é um espelho de mulher guerreira, Então, mãe, te amo muito. Em nome da minha mãe, da Sara, guerreira, lutadora, um abraço carinhoso a todas as mamães da cidade. Mãe solteira, mãe casada, mãe nova, mãe mais velha. Um abraço carinhoso. Perfeito. Andressa, pensando agora nos rumos aí, desse ano, é a pergunta do Sidney aqui, Como é que você vê essa saída aí da crise? Você acha que ainda leva muito tempo para se colocar a casa em ordem e se ter um respiro para poder voltar ao crescimento, a uma normalidade do país? Eu acho que ainda é um ano difícil, mas eu acho que a gente já tem saído da crise, a gente vê aí alguns índices do mercado já mostrando outras situações, e eu comparo muito Batatais com outras cidades da região do mesmo porte, para a gente não se enganar também e não ter uma ilusão. Eu acho que já está na hora da gente reagir um pouco mais na nossa cidade. Eu acho que tem muita coisa que depende mais da boa vontade do que da situação financeira para ser resolvida aqui na cidade, que dá para fazer. Sabe, é lógico que prioridade cada um tem a sua, e eu respeito as prioridades do executivo do momento. Só que tem muita coisa que a gente está vendo acontecer na nossa cidade, exemplo disso, tapa-buraco, que em outras cidades a gente já está vendo essa situação mudar depois de 4 meses. Um outro exemplo, iluminação. A gente sabe que os municípios foram prejudicados, porque agora é responsabilidade do município. Só que não é um prejuízo só de Batatais. É um prejuízo de várias cidades, e a gente vê cidades superando, cidades deslanchando em relação a esse assunto, e a gente não. Então, o nosso prefeito, Zé Luiz, acredito que foi eleito pela experiência que sempre teve, ele está no 4º mandato, com um respeito enorme da população. Então, eu acredito que a cidade toda contou com essa experiência dele. Então, agora eu conto com essa experiência dele para ele ser mais dinâmico em relação a alguns problemas que a gente ainda está enfrentando, que é independente da crise, que é coisas locais. Porque se a gente for comparar com a crise, ela já está, não que está fácil, que passou, não é isso, é um ano difícil, a gente sabe da situação financeira da prefeitura, a gente sabe da dificuldade que é governar sem dinheiro, só que tem outras coisas que dá para fazer. Se você fizer um comparativo aí com outras cidades da região, dá para a gente melhorar um pouco mais, independente da crise. Perfeito. Andressa, quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição. Espero realmente que a gente tenha essa dinâmica e essa saída da crise cada vez mais rápido,
mas que a gente tem essa sensibilidade de todos para saber que se, né, a gente pode não ser parte muitas vezes do problema, mas a gente é sempre parte da solução, né? Então tudo que a gente fizer em proveito do próximo vai refletir positivamente para a gente e espero vê-la muito mais aqui no programa. Eu agradeço, Lu. Eu adoro falar, parece que passa tão rápido, né? Antes eu morria de medo desse microfone, agora eu venho aqui, tem tanta coisa que eu queria ter falado e não consegui falar, porque o tempo é curto, mas eu agradeço demais pela oportunidade, agradeço demais quem está acompanhando, né, a entrevista, assistindo até o fim. É um prazer, sempre que for convidada eu vou vir e estou à disposição em rede social, no WhatsApp, na Câmara. Às vezes as pessoas, vou bater nessa tecla de novo, Andresa, eu não tenho te visto aqui no bairro. Eu não estou conseguindo, gente, realmente, em matéria de visitas, está muito difícil eu visitar o bairro. Então, quando você tiver uma necessidade, me procura na Câmara, porque são problemas novos que vão surgindo e a gente não dá conta, sabe, de atender tudo. Então, precisou, eu estou à disposição sem preguiça para trabalhar. Eu só não estou conseguindo ficar fazendo visita, algumas coisas assim pontuadas, mas eu estou à disposição para o que precisar. Mais uma vez, obrigada, um abraço carinhoso a todos, um feliz Dia das Mães e um abração. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV, tá certo? E você fica agora com a programação da TV Brasil.